O meu nome é Bruna Eiras, eu faço cinema aqui na Faixa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre direção e produção de vídeos para a web. Agora você faz. Eu faço a abertura? Uhum. Eu faço a abertura? Tá bom. Olá, eu sou José Telmo, eu sou professor da Faculdade Faixa. Bom, é inegável que na web é crescente o volume de material em vídeo que está sendo produzido. São formatos, canais, plataformas, TikTok, YouTube. Todo mundo está fazendo vídeo, todo mundo quer fazer vídeo. Marcas querem fazer vídeo, influenciadores querem fazer. Mas para fazer isso tudo, isso tem que seguir um certo parâmetro, tem que seguir um certo procedimento. Qual é o procedimento legal para se produzir um vídeo para a web? Em geral, a gente pensa em 3 etapas, né? A pré-produção, a produção e a pós-produção. A pré-produção talvez seja mais complicada, assim, porque é um momento do planejamento. Você tem que pensar na estrutura que você quer para o seu vídeo, para então você produzir e depois refinar na pós. Você tem que seguir 3 passos que você mesmo fala, né? Você tem a pré-produção, tem a produção, pós-produção. O que você é importante você não falhar ou deixar de fazer, que muitas vezes as pessoas fazem ou deixam de fazer? Elas não se preocupam com detalhes específicos nessa pré-produção. O que seria importante para começar a fazer uma pré-produção? Eu acho que se você tá com a intenção de fazer um vídeo, a primeira coisa que eu pensaria seria para onde e por que eu tô fazendo esse vídeo. Porque, como você falou, agora a gente tem muitas plataformas diferentes que aceitam vídeos. Então, a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem TikTok. E todas essas plataformas, elas têm algumas especificidades. Seja questão de posicionamento, se vai ser 16:9, se vai ser um quadradinho. Ou limites de tempo, de 15 segundos, de 1 minuto, de 3 horas. Então, acho que primeiro eu pensaria para onde o meu vídeo vai, para eu começar a pensar o que eu tenho que fazer para ele conseguir ser aceito pela plataforma. Além da pré-produção, de todo esse pensamento de escolha, de adaptação do que vai ser produzido, como é que é a elaboração do roteiro? Muita gente pode até achar que isso é desnecessário, ou que isso o importante é chegar e sair gravando o que vem da cabeça. É ou não é importante ter um roteiro? E o que é importante para fazer o roteiro? Eu acho que, em geral, até mesmo as pessoas que falam que é desnecessário, elas acabam fazendo um roteiro sem querer. Porque em algum momento você vai escrever no papel ou no computador coisas que você acha importante de ter. Então, se eu tô fazendo, sei lá, um vídeo de receita, eu provavelmente vou ter essa receita anotada em algum lugar. E eu sei que em algum momento do meu vídeo eu tenho que, por exemplo, falar do que é a receita. Então, você já tá fazendo uma estrutura semelhante de um roteiro sem efetivamente escrever um roteiro. Então, eu acho que sim, ele é muito importante para você saber a ordem das coisas, de que eu não vou, sei lá, dar bom dia pro meu público no final do vídeo. Provavelmente não. E também para você pensar em coisas que são muito importantes, que você pensa, nossa, nesse vídeo, com esse tópico, isso não pode faltar. Então, esse tipo de conteúdo vai estar no roteiro. E qualquer tema pode ser trabalhado em vídeo? Toda e qualquer ideia pode ser trabalhada, restrições? O que você acredita, na sua experiência, que é o ideal para trabalhar com vídeo? Eu acho que sim, todo tema pode ser trabalhado em vídeo. Eu acho que, claro, que você tem que ver onde seu público tá para saber onde você vai trabalhar. E eu sempre gosto de falar que, assim, tem várias formas de você falar a mesma coisa, né? Então, às vezes, você quer muito abordar um assunto, só que você nunca viu ninguém naquela plataforma falando daquilo. Às vezes, eles não estão sabendo falar, entendeu? Então, eu acho que, tipo, com criatividade, você consegue arranjar um jeito de sempre falar de assuntos que você acha interessante. Está crescendo até um número de cortes de podcast. Podcast também está começando a ser filmado, então já está começando a entrar em uma nova mídia, já estão utilizando trechos do vídeo. Que outras ideias você acredita que sejam interessantes para quem está começando, ou quem quer começar a emplacar um projeto pessoal, ou marcas que estão começando? O que você acha que é ideal como primeiros passos para quem quer entrar nesse universo de produção de vídeo? Eu acho que é importante você estabelecer um tema que você se sinta confortável. Porque, em geral, eu vejo uma galera começando a gravar vídeo que às vezes não tem tanta experiência e fica um pouco sem graça.
Então, tipo, começa com um tema que você ou tenha facilidade de procurar, ou que já saiba, pra você saber que, assim, pelo menos no conteúdo você se garante. E aí, tipo, na questão técnica da produção, você aprende depois. E se a gente fosse publicar esse vídeo, qual a plataforma que você recomenda, ou plataformas que você recomenda hoje para o futuro profissional? Eu acho que, pensando numa pegada mais artística de filmes, de curtas, eu acho que o YouTube ainda funciona muito bem. Eu vejo cada vez mais as pessoas fazendo pequenas cenas dentro do TikTok. Tipo, não são curtas, mas você entende um storytelling, você entende personagens e você entende a situação. E eu acho que isso também, tipo, vai crescer. Eu acho que é uma abordagem muito legal, porque você, tipo, percebe que há uma produção de cenário, de roteiro por trás daquilo, mas é um vídeo de 15 segundos, entendeu? E assim, eu vejo também muita gente que está despontando com baixíssimos recursos, assim, visivelmente não tem uma equipe, não tem grandes locações. É possível produzir algo de qualidade, mesmo com pouco? Sim, claro que é sempre bom você conseguir investir em uma câmera, em algum equipamento mais rebuscado, mas assim, em geral, dá pra você começar com o seu próprio celular e um microfone, talvez de fone de ouvido mesmo. Uma coisa também que eu acho importante é que às vezes você não tem você fala, eu não tenho um celular, uma câmera com uma qualidade muito boa. Mas às vezes você tá com uma iluminação inapropriada, sabe? Então, assim, pensa muito mais em, tipo, você investir na iluminação, que em geral ela consegue segurar uma câmera de qualidade mediana, do que você realmente investir numa câmera, tipo, de vários R$1.000. É muito caro a parte da iluminação, investir nesse material? Não, a parte da iluminação costuma ser um pouco mais barata. Em geral, você consegue até usar de iluminação abajur de escritório. Uma luz fria, luz de LED, que é super comum da gente ver, já costumam dar conta. E a gente também sempre ensina um truque que se você encher uma sacola de plástico branca, você consegue um bom difusor. Mas ela funciona melhor se estiver cheia do que se estiver vazia de ar. Então, tipo assim, às vezes você já tem uma luz suave que super vai, tipo, valorizar a sua imagem e que é o suficiente pra você fazer seu vídeo. Eu acredito que muita gente faz muito no impulso e eu vejo que tem muita gente fazendo transição, tem gente fazendo vários personagens ele mesmo com baixa produção tem uma Comic Chris que tem no TikTok que faz trocentos personagens e fica muito engraçado. Qual você acha que acaba sendo o maior erro que todo mundo tem que evitar? Quem está começando a gravar os vídeos, quem está começando a querer produzir, qual você acha que é o grande erro que todo mundo acaba cometendo e que podia, com um conselho seu, evitar? Eu acho que é questão de planejamento. Eu acho que tem essa questão que, assim, todo mundo quer fazer pra ontem e acaba fazendo qualquer coisa. Então, eu acho que, assim, se você conseguir se planejar, se você conseguir pensar até mesmo nessa questão de qual plataforma eu vou usar, que tipo de equipamento eu tenho disponível, o que eu quero trazer pro meu vídeo, sabe? Se vai ser um tutorial de maquiagem, se vai ser uma história, se vai ser uma aula de matemática. Então, eu acho que, assim, essa questão da pré, que você tem que elaborar muito bem, e aí você executa, aí você vai revisar, e aí você vai pensar, agora sim, eu acho que tá bom e eu vou publicar. É bom até ter uma prática, né? Ensaiar, a pessoa criar. Não criar o roteiro que você tinha comentado, ela mesmo já praticar, ver se funciona, se tem um posicionamento de câmera, alguma coisa assim? Sim, tipo, testar, por exemplo, eu vou ter que me movimentar, mas o meu quarto é pequeno. Então, assim, é bom você ver a questão espacial antes, a questão de equipamento, essa questão de planos de, eu não gosto desse lado do meu rosto, eu vou filmar do outro. O barulho, né? Som, né? Sim, essa questão do barulho também. E até por isso a gente acabou comentando sobre o uso de um fone com microfone. Em geral, eu acho que a maioria dos celulares, smartphones, eles conseguem captar bem o áudio sem um microfone, se você estiver num ambiente silencioso. Em geral, dá conta. Mas, assim, dependendo se, por exemplo, o áudio for muito importante, pode valer a pena você, pelo menos, investir num fone que tenha um microfone também.
E aí eu acho que, tipo, esse tipo de cuidado evita que você coloque no ar um conteúdo que você depois veja e não goste tanto. Porque é daquilo que a gente fala que a internet não esquece, né? Então, assim, se ficar ruim, vai ficar ruim pra sempre. Vão lembrar. Vão lembrar. Pode ser que não fique famoso exatamente por aquilo que você queria, mas você acaba produzindo. Mas muita gente ainda tenta seguir ou acaba seguindo os mesmos padrões que outros fizeram. Ou é uma dança, ou é um mesmo formato, ou o que está na moda que todo mundo... Você acha que é uma boa para começar seguir o mesmo fluxo que todo mundo, ou você tentar ser mais autoral no início? Eu acho que os dois valem. Eu acho que, assim, existe a questão que essas trends, né, que, por exemplo, o TikTok tem, que o Instagram tem, eu acho que o YouTube Shorts também deve ter, eles, em geral, te ajudam a ser visualizado. Então, às vezes, se pra você é muito importante começar com muitos views, pode ser bem interessante você começar participando de challenges, de trends e coisas parecidas, mas, às vezes, você fala, não, eu quero ter meu canal sobre uma coisa muito específica, ou eu quero ter minhas produções e pra mim é meu DNA ser autoral. Então começa autoral mesmo, sabe? Eu acho que tem que avaliar o que você quer pra sua conta, pro seu canal. O que você fica mais à vontade de produzir. Seria uma boa ideia para quem está começando ele buscar outros vídeos como referência, outros profissionais do que eles fizeram, para ele começar a tentar encontrar a linguagem dele? Eu acho que sim, eu acho que referência é uma coisa que sempre ajuda a gente. A gente nunca nega referência. E é tentativa e erro, sabe? Então você vê, e aí você vê se funciona pra você, ou pro seu espaço, pro seu equipamento. E às vezes sim, às vezes não. E às vezes não funciona pra você, mas você já conhece aquele conteúdo. Então já é uma coisa a mais, você já tem aquela bagagem maior. Então é uma ideia de alguém que produziu algo, pode gerar uma nova ideia, uma mixagem daquilo, uma outra interpretação, até mesmo a cópia acaba sendo uma forma de homenagem? Eu acho que sim, acho que sempre funciona. E até mesmo com essas questões das transições, que a gente falou um pouquinho antes no TikTok, o que eu mais vejo é a galera, tipo, inspiração de não sei quem. E aí faz e reproduz e tem muitas visualizações. E eu acho que começa também, ainda sem conhecer, tipo, pessoalmente, aquelas outras contas e aquelas outras pessoas, você acaba criando uma rede de pessoas que acabam se comunicando de uma forma não verbal no TikTok, que também é um movimento curioso. Assim. Que vão se identificando dentro da mesma linguagem, dentro da mesma escolha que fizeram. A escolha da música como tem no TikTok, Sim. que você acaba... As hashtags que vão identificar a mensagem. Mas... E até também porque, pelo menos o TikTok, ele dá essa opção de você duetar com a pessoa. Então eu acho que é uma interação que eu não lembro de ter visto antes em outras plataformas. E que eu acho que também abre, tipo, possibilidades da gente fazer mais coisas criativas. Ou até mesmo as pessoas que duetam respondendo uma pessoa, só que, tipo, com um vídeo de dias antes, sabe? Então eu acho que dá muita margem à criatividade. Dá um exemplo de como é que seria uma boa ideia para fazer um dueto, uma ideia para que você puxe esse gancho para você conseguir essa visibilidade. Eu vejo muita gente usando esse sistema de dueto com áudio, em geral áudio quando tem uma pergunta e resposta. Então você vai falar uma parte do áudio, eu vou usar outra parte do áudio. E às vezes você pode criar uma situação engraçada ou uma situação irônica, assim. E eu acho que, tipo, seria uma forma interessante porque meio que metade já tá feito, porque alguém já fez a metade. E aí você só segue o ritmo da pessoa. E você aproveita aquela oportunidade porque você tá marcado, as pessoas vêm... e dá um impulsionamento em você dá um pouquinho nela e é isso. E aquela parte sobre transições, que aquilo ali deve ser difícil pra caramba, onde uma pessoa baixa a cabeça, levanta a cabeça, troca de lugar. Quão complexo é aquilo ali? As transições, elas requerem muito cuidado, porque se você acabar, tipo, perdendo, sei lá, se você tiver uma marcação no chão e você sair da marcação, pode dar muita diferença. Então você vai ter que repetir tudo pra gente do zero. Então, em geral, você
tem muitos planos, você tem muitos takes de começa a gravar, para de gravar, começa a gravar, para de gravar. E você não pode sair do lugar, você não pode esperar muito, porque senão talvez a luz fique diferente. Você não pode, não sei, sair pra jantar e voltar. Então tem que ser muito feito na hora. E em geral são coisas muito rápidas que vão dar um resultado de 3 segundos. É literalmente no tiro, né? A pessoa tem que fazer ali, começar e terminar. Mas assim, eu acho que são experimentações muito legais e que principalmente o TikTok vem trazendo e que a galera se supera toda hora. É muito bom. Demais. Vamos começar agora a falar do após. Vamos começar a pensar justamente nessa parte de produção para pós-produção e até publicação. Bruna, como é que para você recomenda edição? A gente sabe que tecnologicamente está tudo avançando muito rápido. Está todo mundo filmando com celular, tem gente filmando com câmera profissional, mas como é que é essa parte para o profissional de vídeo quando ele vai trabalhar aquele material bruto? Em geral, quando a gente está pensando numa lógica realmente profissional, eu acho que a gente tem 3 grandes editores de vídeo. A gente tem o pacote da Adobe, que seria o After Effects com o Premiere, que o Premiere seria essa pré-edição, que é uma parte mais de decupagem, de cortar e colocar na ordem, enquanto o After tem essa questão mais dos efeitos. A gente tem o DaVinci Resolve, que ele é gratuito, e ele tem bastante essa pegada de colorização, então, tipo, a galera que faz cor profissional adora ele. E tem o Final Cut, que é mais para usuários da Apple. Então, tipo assim, esses são os 3 principais, você consegue, eles, todos menos o DaVinci, são pagos, eles têm assinaturas, mas existem outros recursos na internet que você também pode achar ou com uma versão gratuita e uma paga, ou às vezes só uma gratuita. Essa parte de colorização, pode explicar um pouquinho mais o que é pro pessoal? Sim, então a cor, a gente, mesmo que a sua câmera seja muito boa, você provavelmente vai corrigir cor em algum momento. Porque a gente sabe que as câmeras, elas podem ser muito boas, mas às vezes você quer dar um tom diferente pro seu vídeo. A gente acaba aprendendo sobre toda essa questão da teoria das cores, sobre de como as cores influenciam o humor das pessoas. Então, às vezes, você quer trazer isso pro seu vídeo, mas às vezes você não tem um equipamento de iluminação que vá dar o tom que você quer. Você vai fazer isso no programa. Você vai fazer isso na pós-produção. E aí, assim, pra quem realmente for mais se especializar nisso, você também vai poder destacar, por exemplo, a cor de pele de uma pessoa pra ficar um pouco diferente, sei lá, da parede, se for o caso. Ou você vai querer destacar um detalhe da roupa, sei lá, todos os tons vermelhos da roupa você vai destacar. Aí esse tipo de refinamento você faz na pós. Isso pode ser tanto por uma questão de limitação técnica, da escolha da luz, se a luz quente, a luz fria, ou até mesmo uma identidade que o próprio profissional quer colocar no seu vídeo, certo? Sim, e tipo, a gente até percebe que tem uma série de vídeos falando sobre isso, que você vê padrões de diretores que gostam de utilizar cores frias, então eles começam a fazer uma marca deles só em cima das cores, sem falar nada. E a gente identifica, então assim, super funciona. A melhor referência que eu tenho até para a linguagem é quando eu me recordo do filme Matrix, o primeiro filme, em que quando, não tem spoiler nenhum aqui que eu estou entregando, pessoal, quando a gente estava na Matrix, o tom era mais esverdeado para simbolizar aquele momento, né? Uhum. E quando ele estava fora da Matrix, não tinha mais aquele tom, era vamos dizer assim, um tom mais real. Você já viu outros trabalhos que seguem essa mesma linha? Sim, é bem usual a gente ver em produções mais de ficção, como ficção científica ou ficção fantástica, cores que você pensa, nossa, isso é artificial, mas que funciona. Porque a gente entende que a gente está falando de um contexto de fantasia. Então, Matrix, Avatar, filmes da Marvel em geral, você vê que eles são artificiais, aquelas luzes. Você concorda que elas vêm de algum lugar, você acredita e elas são roxas. E assim, super dá certo porque todo filme pede aquilo. Então, mesmo que não seja um filme de grande produção, ainda que seja tipo o seu vídeo pro seu canal, às vezes você pode estar fazendo uma edição de Halloween e você deixar tudo preto e branco. Sim. Você pode deixar tudo meio que puxado pro roxo. E eu acho que a gente também começou a ver bastante uma tendência de, quando tem futuro e passado, o pessoal fazer o passado num tom mais desaturado, enquanto o presente ou o futuro, tipo, mais saturado. Fazer essa diferença. E assim, eu acho que o público aceita super bem essas mudanças.
Para eu poder editar o meu vídeo aqui nas aulas, eu tenho que dominar muito a ferramenta, eu tenho que ser um AIS disso, ou eu consigo fazer alguma coisa, pelo menos assim, o básico? O quão difícil é para poder mexer num DaVinci Resolve, num After Effects, num Premiere, num Final Cut? Eu acho que, assim, todos esses programas, eles têm uma interface que às vezes não é muito amigável. Mas, assim, a gente vai aprendendo nas aulas e existe aquele básico que é cortar e juntar pedaços, em que, assim, é muito intuitivo. Mas essa questão realmente de efeitos e do refinamento, você, tipo, eu acho que ganha muito mais aprendendo com alguém que já faz há muito tempo. Que às vezes você não consegue isso de um tutorial na internet. Eu acho que, tipo, a pessoa fala, não, mas você pode usar esse atalho e, sabe, tudo acontece. E aí eu acho que é bem interessante. A edição do som também demanda muito nessa pós-produção? Eu posso também corrigir, eu posso também melhorar o que antes tenha sido limitado, assim como a luz que a gente conversou. O som também pode seguir essa mesma ideia? Sim, o som, em geral, é muito mais importante você fazer uma boa captação dele do que tentar corrigir depois. Então é tipo daquela história de é melhor prevenir do que remediar, sabe? Então o uso do microfone relativamente próximo da fonte, que em geral é a nossa voz, funciona muito bem. Mas assim, se por acaso alguma coisa saiu errado, você em geral pode fazer edição também em programas de pós-produção. Existem os programas que eu citei antes, eles servem para áudio, mas eles não são tipo específicos. Então a gente tem alguns programas que são mais específicos para áudio, que tem uma interface também um pouquinho diferente e que aí os professores também podem indicar melhor. É interessante, Bruno, que você acabou falando e que reforça o que a gente falou na nossa primeira gravação, que é justamente o cuidado que tem que ter em fazer já a gravação corretamente, a primeira gravação com relação ao som, à luz, e não ser totalmente dependente de um programa, né? Dependente da edição, na pós-edição. Você vê muitos profissionais ainda dependentes da pós-produção? Eu acho que sim, eu acho que a gente vê isso bastante quando a gente pega que a pré estava pouco planejada. Eu acho que quando a gente percebe que essa pré não estava tipo, toda amarradinha, toda fechadinha, você pensa, vai sobrar pra pós. E assim, se você deixar sobrar pra pós, eu acho que assim, é mais trabalho, pode ser mais custoso e você provavelmente não vai conseguir o nível de qualidade que você queria. Então acaba não valendo a pena. Então eu acho que assim, o mais importante seria você realmente pensar muito bem na questão da pré-produção. Você produz, você revisa e aí você leva pra pós. E aí eu acho que assim, é a fórmula mais certinha para o seu vídeo ficar com uma qualidade boa. Legal. Eu acho que é isso. Legal, Bruna. Legal. Obrigado, Bruna, por compartilhar essas ideias. Obrigado, pessoal, por assistir a nossa produção. Venham conhecer mais sobre direção e produção de vídeos. Isso. Aqui na faixa. Aqui na faixa. A gente se vê daqui a pouco. Ative o sininho. Ó, Se inscreva no meu aproveita canal. antes de ir embora, ative o sininho, curte aqui e compartilha com a galera para ver mais gente assistir.